Olá, estudantes. Continuando a nossa playlist de questões que caíram na SpaceX, AMAN, temos essa questão aqui de 2021, que essa questão fala basicamente o seguinte: um bloco homogêneo A de peso 6 newtons está sobre o bloco homogêneo B de peso 20 newtons, ambos em repouso. O bloco B está na iminência de movimento. Isso aqui é importante, tá? Muito importante saber dessa informação aqui. O bloco A está ligado por um fio ideal tracionado ao solo no ponto X, fazendo um ângulo θ com a horizontal, enquanto que o bloco B está sendo solicitado por uma força horizontal F, conforme o desenho abaixo. Eu coloquei o desenho aqui do lado, tá? Os coeficientes de atrito estático entre o bloco A e o bloco B é 0,3 e do bloco B e o solo é 0,2. A intensidade da força horizontal F, reparem que isso aqui é módulo, tá? Aplicada ao bloco B nas condições abaixo, capaz de tornar iminente o movimento é. Bom, então a primeira coisa que eu vou recomendar a vocês aqui, repare que ele já cita alguns dados numéricos aqui, é fazer um levantamento de dados. Eu vou listá-los aqui. Pronto, terminei de listar aqui os dados. Agora o que é que eu posso fazer? Já que eu terminei aqui, eu tenho um espaço pequenininho mesmo para fazer. O que eu recomendo vocês fazerem agora, que eu acho que é fundamental, na verdade, eu acho que é acima de uma simples recomendação, é fazer um diagrama de forças sobre cada um desses blocos aqui separadamente. Eu vou desenhar aqui, tá certo? Eu vou desenhar mais abaixo, porque se eu fosse desenhar aqui, ficaria muito espremido o desenho. Muito bem, aqui está o espacinho reservado só para o bloco A e aqui só para o bloco B. Então vamos fazer aqui o diagrama de forças, o que é que está acontecendo aqui no bloco A. A gente sabe que por padrão ele tem um peso, o peso é sempre apontando para baixo, então isso é o peso de A. E eu também tenho uma força de reação normal aqui acontecendo, beleza, normal de A. Muito bem, o que mais está acontecendo aqui? Reparem bem, deixa eu trocar a cor da caneta. Reparem bem que eu tenho uma força de tração puxando ele para cá, ok? Puxando ele para cá. Então aqui tem uma força de tração que está acontecendo. Acontece o seguinte, essa força de tração ela só está acontecendo porque esse bloco está sendo puxado e o A está, entre aspas, preso em cima de B por causa da força de atrito de interação entre eles dois. Por sinal, o coeficiente está até aqui, ó. Ele até falou isso daqui. Então, se isso daqui é uma força de tração, eu vou decompor essa força. Então, deixa eu até colocar o sentido, a orientação do que está acontecendo aqui. Pronto. Então, eu tenho essa força, uma componente na horizontal, e eu tenho uma componente aqui, ó, na vertical. Só um detalhe, se eu for representar essa força aqui, ó, componente horizontal, reparem bem, esse ângulo θ, ele se repete aqui, ó, é o mesmo ângulo θ. E é exatamente isso que eu vou fazer, eu vou me basear nesse ângulo θ aqui para poder decompor a minha tração. Então deixa eu só trocar de cor aqui. Se eu for decompor no eixo horizontal, eu vou ter então a tração vezes o cosseno desse ângulo. Assim como aqui será a minha tração vezes o seno deste ângulo aqui. Então, beleza. Eu peguei o vetor tração e eu decompus ele nas duas projeções, tá certo? Lembrando que nesse caso aqui, ó, tração é uma força resultante. Apesar do meu desenho estar meio torto, mas a tração é uma força resultante desses dois vetores aqui. Ok? Acontece o seguinte, existe um atrito aqui e eu não posso menosprezar esse atrito. Se esse camarada está sendo puxado para cá, tá certo? O bloco B. Se o bloco A está sendo puxado para trás por causa dessa força de tração aqui, então eu tenho uma resistência aqui, uma força de atrito aqui na superfície. Força de atrito vocês sabem que é sempre do contra, né? É sempre no sentido oposto ao movimento. Se no caso esse A está sendo puxado aqui por causa dessa tração, ele está sendo puxado para trás, né? Vamos dizer assim, vamos pegar só essa componente aqui. Então a força de atrito está no sentido oposto, tá aqui, ó, para a direita. E eu vou representar aqui. Então tá aqui a minha força de atrito. Beleza? Muito bem, já fiz o diagrama de forças do bloco A, agora vamos logo fazer o de B, tá certo? Já que eu estou aqui para aproveitar a viagem aqui do desenho. Para o bloco B, então, já sabem, né? Peso é sempre para baixo, então aqui está o peso de B. Eu tenho a reação aqui, ó, a força normal de B, sendo que aqui, gente, veja o seguinte, olha nesse detalhe aqui, ó, eu também tenho, já que o bloco A está em cima de B, eu tenho a normal de A. Então, A está em cima de B, então ele está exercendo também a força normal. Ah, professor, mas por que você não coloca o valor de peso de A? Porque é o seguinte, gente, eu não estou interessado exatamente no peso de A, eu estou interessado na força de atrito que está acontecendo aqui.
tá certo? E a força de atrito não depende do peso, a força de atrito depende de dois fatores, o coeficiente de atrito e a força de contato, quanto de contato você tem entre as superfícies aqui nesse tipo de atrito. Então por isso que eu estou pegando a força de contato, que é a força normal. Mas não se preocupem que aqui o módulo é o mesmo, tá? O mesmo módulo que eu vou usar para o peso de ar, eu vou usar para normal de ar, até porque eles estão se anulando aqui. Tá certo? Então é como se eu estivesse pegando o peso de ar, mas para deixar mais formal eu vou colocar a força que realmente está acontecendo. Então também, deixa eu trocar aqui a cor, eu sei que esse bloco está sendo puxado para cá, ele chamou essa força aqui de F, tá certo? Ele chamou essa força de F, sendo que também eu tenho que considerar que existe uma força de atrito aqui, ó. Lembrando que força de atrito é do contra, é aquele camarada que é sempre do contra. Mas também tem um outro detalhe. Vejam aqui o detalhe. Se eu estou puxando o F para cá, estou puxando o F para a direita, vocês concordam comigo que o bloco A deveria acompanhar o B? Deveria acompanhar o B, tá? Ignore a existência desse fio aqui. Ele deveria acompanhar. Porém, acontece o seguinte, se eu estou puxando para cá, existe uma força de atrito no sentido oposto, tá certo? É isso que está acontecendo. Lembrando que eu não estou analisando o bloco A, eu estou analisando o bloco B. Do ponto de vista do B, eu estou puxando para cá, o bloco A vai me acompanhar, porém existe uma força de atrito aqui, ó, no sentido oposto ao movimento. Então eu vou colocar isso aqui, ó, vou colocar que existe também uma força de atrito de A em B, ok? Bom, tá feito o diagrama de forças de B também. Agora vamos dar uma sistematizada nisso aqui. Eu vou dar uma subida aqui, tá, galera? Eu vou dar uma subida aqui. Primeiro eu vou fazer só para o bloco A mesmo. Eu vou até prolongar essa separação aqui, ó, só para deixar organizado o que está acontecendo no A e o que está acontecendo no B. Então, para o bloco A, o que é que está acontecendo? Se eu pegar esse T seno de θ, vamos dar uma olhada em quem ele está se equivalendo. Ele está se equilibrando com essa normal aqui de A, tá certo? Ele está se equilibrando com essa normal de A, porém, reparem bem, se eu fosse isolar esse cara aqui, se eu fosse isolar o NA seria equivalente a quem? Seria equivalente a PA mais esse cara aqui, ó, o TY, né? O T seno θ. Então esse cara aqui é basicamente a soma desses dois aqui. Se eu estou isolando T seno θ, matematicamente é o mesmo que escrever o quê? Matematicamente é o mesmo que escrever NA menos PA. Então tá aqui. Fizemos a análise do que está acontecendo verticalmente. Agora vamos fazer a análise do que está acontecendo horizontalmente. Horizontalmente, vejam bem, horizontalmente eu tenho uma força para a esquerda, que é T cosseno de θ, tá certo? E essa força ela tem que ser igual à força de atrito. Por que isso? Vejam bem, ele não está se movendo ainda. A questão deixou clara, lembra aquela parte que eu falei que era importante, ó? Na iminência de movimento. Ou seja, ele ainda vai começar a se mover, tá certo? Ou seja, se ele ainda vai começar a se mover, quer dizer que a força do lado esquerdo está igual à força do lado direito, de tal forma que o objeto ainda está em repouso em relação ao bloco B. Então é isso que está acontecendo. Então se eu for transformar isso aqui em um sistema, eu vou simplificar aqui, ó, tração, contração, e eu vou equacionar isso aqui. Isso aqui é simplesmente uma equação de razão e proporção. Então eu vou ter seno de θ dividido por cosseno de θ, e aqui eu vou fazer, ó, NA menos PA, força de atrito. O que é força de atrito mesmo, hein? Força de atrito é o coeficiente vezes a força normal. Agora, que coeficiente é esse? Coeficiente é o AB, é o coeficiente de atrito que existe entre o bloco A e o bloco B. E essa força normal aqui é o normal de A, tá certo? O normal do bloco A. Então, continuando a resolução aqui embaixo, tá certo? Nós temos aqui outra informação, que é o seguinte, foi falha minha, tá, gente? Quando eu fui escrever o enunciado aqui, a questão, no finalzinho da questão aqui, ele fala o quanto vale o seno do ângulo e quanto vale o cosseno, tá? Então, não se desesperem caso vocês... Eita, fiz besteira. Então, não se desesperem caso vocês se deparem com a minha resolução e... de onde é que foi que ele tirou esse valor? Então, na questão, no próprio enunciado, ele fala o valor de seno e ele fala o valor desse cosseno aqui. Então, pelo próprio enunciado, o valor de seno é 0,8 e o valor de cosseno é 0,6, tá certo? Então, tá aqui, esses são os valores mesmo. Era até para eu ter colocado aqui.
NA eu vou calcular, não sei quanto vale, mas o PA eu sei. Então vai ficar o seguinte, vai ficar NA menos PA vale quanto? Olha aqui, 6. Então vai ficar menos 6. Dividido por coeficiente de atrito vale 0,3, vou colocar aqui, vezes NA. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente uma equaçãozinha de primeiro grau, vou multiplicar meio pelos extremos, pode ser dessa maneira aqui, e eu vou isolar o NA. Vou escrever um pouco mais aqui embaixo. Então tá aqui, eu só multipliquei meio pelos extremos, eu tenho essa frase aqui, essa linha aqui de cálculos. Então isolando o NA, né, passando para um lado, passando dividindo, eu vou ter exatamente que NA vai ser igual a 10 newtons. E eu vou usar esse valor aqui, ele vai ser muito importante para fazer o que a questão realmente pediu. A questão não pediu nada sobre o bloco A, pediu sobre o bloco B. Então eu precisei chegar nesse valor aqui, precisei dar essa atenção para o bloco A, para poder ter este resultado e trazer esse resultado para cá, que é a parte que me interessa. Então eu vou seguir basicamente o mesmo raciocínio que eu fiz aqui para o bloco A, só que eu vou fazer no bloco B, e quando eu fizer isso aqui eu acredito que já vou ter terminado o raciocínio da questão, o raciocínio central da questão. Então vamos lá, para o bloco B, vejam bem o que é que está acontecendo aqui. Na vertical, esse cara aqui está se anulando com essa galera aqui. Tá bom? Mas isso não quer dizer que o NA vai ser menosprezado. Não, ele vai ser usado sim. Acontece que nesse caso aqui, verticalmente, ele não vai ser usado nesse ponto aqui. Mas o que é que está acontecendo? Eu tenho a minha força resultante. Reparem que a minha força resultante, se eu for equacionar isso, ó, minha força resultante, ela é igual a soma dessas duas forças aqui, ó. Essas duas forças de atrito aqui. E por que tem que ser igual? Mais uma vez, olha aquela frase importante, iminência de movimento. Ou seja, ainda estão parados. Se ainda estão parados, quer dizer que tudo que está de um lado tem que ser igual ao que está do outro. Tá bom? Então, esse F aqui, essa força, ela é igual à soma dessas outras duas forças aqui. Imagine um cabo de guerra, né? Um cara fortão e dois caras mais fraquinhos aqui do outro lado, e a corda está em equilíbrio, o cabo está parado. É isso que está acontecendo aqui. Então, eu vou escrever a força de atrito de A em B, certo? Força de atrito, mais essa outra força de atrito aqui, que eu vou chamar uma força de atrito comum mesmo, que é só do B mesmo. Então vamos abrir essa equação. Então abrindo essa equação, força de atrito de A e B é simplesmente o coeficiente de A em B vezes a normal de A. Então olha a normal de A aparecendo aqui. Agora, essa outra força de atrito aqui, essa outra aqui, ó, essa aqui, tá certo? Essa outra força de atrito, reparem bem, enquanto que aqui eu tenho o peso de A sobre B, eu tenho o contato de A sobre B, reparem que aqui no chão não. O contato do chão é o peso de B, tá certo? Ou então o contato de B, vocês podem falar isso, mais o contato de A. Então eu vou ter que somar os dois blocos, é isso que está acontecendo aqui, tá bom? Então eu vou fazer exatamente isso, ó, coeficiente de atrito, tá certo? De B. Só que aqui vai entrar quem? Aqui vai entrar o peso de B mais o contato de A, tá certo? Ou o peso de A, mas enfim, numericamente não vai mudar muito, mas só para deixar realmente formal, coerente aqui, tá certo? Agora o que é que nós vamos fazer? Agora vai virar simplesmente outra equaçãozinha de primeiro grau que eu só vou substituir. Os dados eu já tenho. Então se eu for fazer aqui, ó, a minha força vai ser quem? Esse coeficiente está aqui, ó, 0,3. Vai ser 0,3 vezes essa normal de A foi calculada aqui, ó, 10, tá certo? Ó, vai ser 10, mais o coeficiente de B, quanto é que vale o coeficiente de B? Olha aqui nos dados, ó, 0,2, então tá aqui 0,2, que vai multiplicar. Peso de B, olha aqui nos dados, 20, mais 10, né? Que é NA, 20, mais 10, e é só resolver essa continha aqui. Lembrando que a gente tem que resolver primeiro pelas multiplicações, tá? Quando for resolver isso daqui, acho que isso aqui vai dar 3, né? Isso aqui vai dar 6, não é? Então essa força aqui vai ser de 9 newtons. Então essa é a força que a questão pediu, tá? Essa foi a força que a questão pediu. Qual é a alternativa? Alternativa é a letra B, né? Tá aqui, pronto. Letra B de bola. Ok? Deixa eu dar um zoom alto aqui só para vocês olharem a questão como um todo. Então tá aqui a questão. Beleza, galera? Eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários, mas postem citando o minuto exato da sua dúvida, para que eu possa localizar melhor. Isso me ajuda a ajudar vocês, ok? Até a próxima e bons estudos!